Boa galerinha, professor Leandro com vocês, vídeo aula de hoje, correção das nossas revisões. A listinha de hoje nós temos exercícios de unidade de medida, nós temos múltiplos e divisores. O que mais? Nós temos porcentagem, tá certo? Então, listinha bem variada aí, vai ser a revisão do ano, beleza? Então vou focar nas matérias mais importantes do ano e a gente vai estar separando aí, fazendo sempre os exercíciozinhos em cima disso, beleza? Sempre para relembrar. Bom, Pedro possui uma caixa d'água em sua casa que tem o formato de bloco retangular, de 1 metro de altura, 2 de comprimento, 1,5 metros de largura. A capacidade em litros dessa caixa d'água nessas condições é... Bom, seguinte, capacidade, pessoal, é medida de volume. Ele está pedindo esse volume em litros, tá bom? E nós sabemos o quê? Que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Então, qual é o macete aqui? Antes de eu calcular o volume, eu vou transformar todas essas medidas aqui que estão em metros para decímetro. Então, vamos lá, metro, decímetro. Só você pular uma casa para a direita. Então, você tem 10 decímetros vezes 20 vezes 15. Pula uma casa para a direita. Por quê? Essas três medidas aqui, estando em decímetro, no final você vai ter decímetro cúbico, que corresponde a litro, que já vai matar a tua questão. Beleza? Então 10 vezes 15 dá 150. Vezes 2, 3.000 litros. Beleza? Terceira opção. Dava para fazer de outro modo? Dava. Você podia ter calculado o volume normal, né? Você ia ter ali metro cúbico e depois você ia ter que transformar para decímetro cúbico. Eu acho mais difícil transformar depois que você calculou o volume, tá? Nada te impede, mas é mais difícil, tá ok? 2. Complete os valores que faltam no quadro a seguir. O que você vai fazer? De metro cúbico para decímetro cúbico, ele mesmo já está te mostrando aqui, ó. São 3 casas para a direita. Então, da esquerda para a direita, você vai estar sempre andando 3 casas. Então, você tem ali, ó, 5.000. Só para a gente ter uma organizaçãozinha aqui. Vocês sabem que eu não sou muito organizado, né? Nem contei as linhas, ó. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar bem desproporcional. Mas tá bom. Dá pro gasto. Beleza? Então, da esquerda para a direita, a gente tá sempre pulando 3 casas. Tá ok? Então, ó, aqui, ó, 1,45 são 3 casas para a direita. Você já tem 2 algarismos aqui. Você vai completar com mais um 0. 4, 5, 0. Beleza? Mesma coisa aqui embaixo. Você tem aqui 0,45. 2 algarismos. Completa com 0. Você não precisa colocar o 0 à esquerda, hein? E o que eu faço? Da direita para a esquerda, o caminho inverso. São 3 casas para a esquerda. Então aqui é só 0,3. 1523. 3 casas para a esquerda, 1,523. Belezinha? 3. Você tem aqui uma questãozinha de lógica, entre aspas. É uma questão de estatística, vamos dizer assim. Um candidato à presidência deseja fazer uma pesquisa de opinião com seus eleitores. Para isso, serão entrevistados por amostragem simples alguns eleitores da cidade de São Paulo. Amostragem simples, para quem está se perguntando, seria você chegar lá e perguntar diretamente para as pessoas, tá, que estão na rua.
Só que você não consegue perguntar para todo mundo, você não vai perguntar para a população inteira de São Paulo. Você pega umas pequenas amostras da população. Você vai ali em determinados bairros, você pergunta para 100 pessoas, para 50 pessoas de cada bairro. São amostras de cada bairro. O resultado dessa pesquisa será um bom parâmetro para o resultado esperado nas eleições? Por quê? Bom, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. O candidato, ele é à presidência. Então, vocês acham que um candidato à presidência, o cara vai mandar no país inteiro, tá? É interesse do país inteiro. Vocês acham que essa pesquisa, se eu perguntar só para a galera de São Paulo, vocês acham que isso daí vai ser uma opinião justa para o restante do país? Vocês acham que o cara que mora em São Paulo, ele tem a mesma opinião da galera do Rio, do pessoal lá do Nordeste, do pessoal do, sei lá, de Minas Gerais? Não tem, né? Por isso que as pesquisas à presidência, elas são feitas por região e depois eles juntam tudo. As amostras são feitas por estado e não em um estado só, tá bom? Então essa pesquisa aí, ela não seria justa, beleza? Por quê? Porque cada comunidade tem uma opinião diferente, tá? É uma boa justificativa. Então vamos lá, continuando. Uma grande fábrica de fósforos deseja saber qual é a probabilidade de um de seus palitos sair com defeito. Indique qual é o método mais adequado para realizar essa análise estatística. Bom, pessoal, então é mais uma questão de lógica aí, tá? De interpretação. Você vai ler, você tem que entender o que está acontecendo ali e você tem que se colocar na situação. Então imagina que você está ali numa fábrica, de todos os palitos de fósforo que vão sair, alguns vão sair com defeito. Então o que você tem que pensar? Você tem que pensar num número de palitos que estão bons, tá? E um número de palitos que estão com defeito. E você vai montar, ao meu ver, né, a melhor forma de você montar isso daí é armar uma razão, ou seja, defeitos sobre bons. Você vai colocar lá um número de palitos que estão defeituosos, embaixo um número de palitos que estão bons. Então vamos supor, eu tenho 5 palitos defeituosos a cada 100 que eu faço. Então isso daqui é uma análise estatística. Você pode entender já, por exemplo, que 5% da tua produção ela é defeituosa, ela vai para o lixo. Então você vai ter que trabalhar em cima desse número aqui para poder melhorar, tá certo? Então por isso que o ideal é que você monte uma razão, tá certo? Tá certo? 5, vamos lá. Seja x, quais são os divisores de x? Bom, beleza. Vamos entender então o que são divisores. Pessoal, divisores são números que dividem o número, tá? Então, um exemplo disso, se eu for pegar aqui só o número 2, quais são os divisores de 2? 1 e o 2. Por isso que o 2 é um número primo, só tem 2 divisores naturais. 1 e ele mesmo, tá bom? Quais são os divisores de 9? Deixa eu botar um número aqui para a gente não se perder. Beleza? Nós temos lá 1, 3 e o 9. 9 é primo? Não, né? Eu tenho mais de 2 divisores, eu tenho 3 também. E os divisores de 7. Quais são os divisores de 7? 1 e o 7. 7 é primo. Tá? Repara, ó, o 1 ele está em todas, literalmente. Beleza? Então, x, pessoal, está representando um número. Beleza? Mas que número é esse? Aí é que tá. Não me interessa muito saber que número é esse. Eu podia até correr atrás de saber que número é esse. Como? Basta você multiplicar, efetuar essa multiplicação aqui. 2 vezes 9 vezes 7, tá? Dá 126. Então, meu número x, ele é 126. Tá certo? Aí, olha só o que eu vou fazer, tá? Quando eu busco os divisores, você tem que automaticamente decompor esse número, tá bom? O que é decompor? Você vai dividir, você vai fatorar ele todinho.
Então você vai vir aqui de 126, você vai buscar o menor número primo que você consegue dividir, que é o 2, dá 63. Tá bom? 63, eu só consigo dividir por 3. Vocês estão lembrando por que eu consigo dividir por 3? 63 ele não divide por 2, por quê? Porque ele é ímpar. 6 mais 3 é 9. 9 divide por 3, então 63 divide por 3. Esse é o critério que a gente usa para poder saber se o número divide por 3. 21, 2 mais 1, 3. Então divide por 3 de novo. 7. 7 é primo, só divide por 7. Beleza? Então olha como é que é esse número aqui decomposto, ele fatorado. 2, 3, 3 e 9. Oh, perdão, e 7. Olha o 9 aqui, ó. Tá? É 3 vezes 3, ó. 3 vezes 3. Olha o 2 e o 7 aqui. Tá bom? Então, quando o exercício ele te dá um número assim e não assim, é porque ele já está até facilitando a tua vida. Tá certo? De novo, por que ele está facilitando a tua vida? Porque ele já está te dando um número fatorado, já está te dando um número decomposto. Fica mais fácil para você resolver dessa maneira. Tá bom? Tá, mas vamos lá, chega de enrolação. Como, então, que eu determino os divisores desse cara aí? A resposta já está até aqui, ó. Eu vou apagar. A resposta já está até ali. Vamos lá, vamos lembrar como é que a gente faz. Puxa mais uma barrinha aqui do lado. Coloca um 1zinho aqui em cima. E a gente vem multiplicando esses números que estão aqui à direita. Tá certo? Não precisa repetir. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3, ó, não preciso repetir. 3 vezes 2, 6, não preciso repetir. 3 vezes 3, 9, agora sim. 3 vezes 6, 18. Beleza? Como 7 é um fator novo, eu vou ter que multiplicar por todo mundo. Tá bom? Então 7 vezes 1, 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 9, 63. Vai faltar espaço. Ó, vou colocar apertado aqui, eu acho que dá. 7 vezes 18, 126. Pô, professor, por que tu já sabia então que 7 vezes 18 é 126? Porque ele sempre termina no próprio número que a gente começou. Tá bom? Então, quais são os divisores? São todos esses números que estão aqui. Todos eles. Você vai sempre procurar divisores de x, ou 126, né? A gente já sabe. Sempre procura colocar em ordem, tá? Não é uma regra, mas facilita, né? Até para você se organizar. 1, 2, 3, 6. Eu tenho que olhar com calma porque eu sempre esqueço um. 7, 9, 14, 18, 21, agora sim, 42, 63 e 126. Dois números você pode bater um martelo aí e afirmar com certeza absoluta que ele vai estar em todas. Quais são esses dois números? O 1 e o próprio 126. Tá certo? A garganta já está falhando. É isso aí. Então, esse processo que a gente fez aqui, na 5, a gente vai usar na 18, para poder resolver também. Tá certo? Vou só apagar aqui e já volto. Então, vamos lá. Os divisores de 18. O que você vai fazer? Isso daqui é até uma dúvida que às vezes a galera que está até mais para frente aí sente, né? Por quê? Praticou isso daqui lá no 5º, 6º ano e esquece, não vê mais. Aí quando pergunta, né, mais pra frente, não sabe responder. Como que eu determino os divisores de um número? É assim, tem esse macetezinho aqui. 18 divide por 2, 9 por 3, 3 por 3, 1. Tá certo? Fechou, terminou no 1. Decompomos ele, certo? Agora você vai fazer o quê?
Você vai colocar mais uma barrinha aqui, coloca umzinho lá em cima e você vai multiplicando os números à direita sem repetir. 2 vezes 1, 3 vezes 1, 3 vezes 2. 3 vezes 1, não preciso. 3 vezes 2 também não preciso. 3 vezes 3 e 3 vezes 6. Ó, o que eu falei? Sempre termina no próprio número que a gente começou. Tá certo? Então, quais são os divisores de 18? 1, 2, 3, 6, 9 e o próprio. Beleza? Também tem outro macete aqui para você saber se você está certo. Se você pegar aqui os números dos extremos e você fizer um produto, sempre vai dar o próprio 18. Ó. 1 vezes 18, 2 vezes 9, 3 vezes 6, 18. Tá certo? B. Os múltiplos de 15 menores que 100. Tá, olha só. Múltiplo, pessoal, é diferente de divisor, tá bom? Múltiplo começa com 0, tá certo? Aí você vai acrescentando, você vai somando o próprio número. 0 mais 15, 15 mais 15, mais 15. Opa! Eu tenho que parar de ficar pensando já na próxima resposta. Eu já estava com 45 na cabeça. Mais 15. Mais 15. E nesse caso aqui a gente vai parar. Tá? Mas múltiplos é um conjunto infinito, porque sempre você vai poder acrescentar mais um número, tá bom? Já os divisores não. Não são todos os números que a gente consegue dividir. O 18, por exemplo. Mas a gente sempre vai conseguir multiplicar o 15 por algum número natural. Como que saem esses números aqui? Seria o produto do 15 por todos os números naturais. Então 0, 1, 2, 3. O conjunto dos números naturais não é um conjunto infinito? Então os múltiplos também são infinitos. Então 0 vezes 15, está aqui, ó, 0. 1 vezes 15, 15. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 15, 45. 4 vezes 15, 60. 5 vezes 15 e assim por diante. Tá bom? Então múltiplos é o produto do número pelos números naturais. Tá bom? Por isso que o 0 sempre entra na questão de múltiplos. Beleza? E por que eu parei aqui? Porque ele falou menor que 100. Se eu for acrescentar mais um aqui, a gente já vai estar batendo em 105. Vai ultrapassar essa meta aí. Tá certo? 7. Um grupo de turistas de pelo menos 50 pessoas de várias atividades realizadas durante a excursão. Elas podem ser divididas em equipes de 2, 3 ou 7 pessoas, sem que sobre nem falte nenhuma. O número de turistas dessa excursão é. Tá, pessoal? Então, olha só. Nas várias atividades realizadas durante a excursão, elas podem ser divididas em equipes de 2, 3 ou 7. Então é o seguinte. O que eu tenho que fazer aqui? Se eu posso dividir por 2, por 3 ou por 7, eu estou falando aqui de um MDC. Tá certo? Olha só. O número de turistas dessa excursão é... Eu estou falando de um número que ele pode ser dividido por 2. Ele também pode ser dividido por 3. Ele também pode ser dividido por 7. Então, o que eu posso buscar aqui? Eu posso buscar... Deixa eu apagar melhor, que eu já volto explicando direitinho aqui. Preciso de espaço. Pronto, apaguei. Então, se eu pegar aqui o 2, o 3 e o 7, eu estou falando de um número, né, que ele tem menos de 50 pessoas, que ele é, né, divisível por 2, por 3 e por 7. Ok. Daqui você já pode buscar pelas opções, sem ter que fazer muita matemática aqui, qual seria o número que encaixaria.
Primeiro, ele é menos de 50, então todas as 4 servem. Ok. 21 divide por 2? Não. Então você já exclui 21. 32, ele divide por 2? Sim, ele é par. Divide por 3? 3 mais 2, 5. Não, também exclui. Então a gente está entre esses dois aqui. 36 é par? Sim, foi por 2. 3 mais 6, 9. Opa, divide por 3. Mas não divide por 7. Ele não está na tabuada do 7. Então só nos resta o 42. Tá ok? Resposta: 42. Já respondemos, tá? Mas qual seria o jeito matemático, então, de resolver? Era isso que eu precisava de espaço para poder fazer aqui. Tá certo. Pessoal, eu estou falando aqui de um MMC, tá certo? Eu acho que eu falei MDC antes, desculpa, tá? É MMC. Entre 2, 3 e 7. Eu vou fazer aqui uma decomposição simultânea desses números. Então eu vou dividir aqui por 2, dá 1, 3 e 7. São números primos, tá? Acaba que a gente vai ter que repetir eles. Por 3, 1, 1. E 7 por 7, 1, 1, 1. E eu multiplico isso tudo aqui. 2 vezes 3, 6. Vezes 7, 42. Tá bom? Olha o 42 aí de novo. Tá certo? Então, ó, vocês podem ver, uma questão de vestibular, ó, da PUC, lá de Minas Gerais. Não é tão difícil assim. É certo? 8. Em um determinado colégio, 20% dos alunos usam óculos. Tá, vamos ver onde que ele vai terminar, que ele vai parar. Não. Volta. Aí. Se a quantidade de alunos é representada pela variável x, quadradinho, x é uma letra que representa um número, tá? Escreva a expressão algébrica que representa a quantidade de alunos que usam óculos. Então é o seguinte, você vai colocar como se fosse a conta, né? Você não vai resolver, você vai só escrever a conta que você faria para poder chegar nesse número. Então, 20% de quem? Do número x. Pronto, é isso aqui. É só isso. Tá certo? Você pode dar uma simplificada a mais. Você pode cortar os zeros aqui. O máximo que você pode fazer é isso aqui, ó, vezes x. Tá bom? Então, eu aceitaria essas duas respostas. Beleza? Letra B. Agora sim, ele vai mandar resolver. Ó. Sabendo que o colégio tem 300 alunos no total, quantos usam óculos? Ah, agora sim. Então você pode usar qualquer uma dessas duas fórmulas que você escreveu aqui em cima. 20% de 300. Aí o que eu vou fazer? Corto os dois zeros, ó. 2 vezes 3, 6. 60. 60 alunos. Viu como é que é facinho? 9. Uma fábrica de automóveis afirmou que o custo total da produção de um novo modelo de veículo é distribuído dessa forma: 30% o motor, 20% lataria, 25% componentes eletrônicos, 25% outros itens. Então, 9, letra A. Se o custo do carro é de R$30.000, calcule quanto custa cada um de seus componentes. Então a gente vai fazer 30% de quem? Para saber o motor de 30.000. Posso começar cancelando aqui dois zerinhos, com dois zerinhos. 3 vezes 3, 9. Quantos zeros? 1, 2, 3. 9.000. É só o motor. Só o motor. 20% a lataria. Então 20% de 30.000. Dois zerinhos, 2 vezes 3, 6, mais 3 zerinhos, R$6.000 a lataria, tá bom? Você pode, se você já pegou o macete aí, né, fazer direto. Você sabe que eu vou cancelar 2 zeros. Por quê? Porque esse 100 aqui embaixo ele vai sempre se repetir. Esse número aqui está sempre se repetindo. Então você pode cancelar logo 2 zeros e multiplicar. É um macete, tá? Aí vai de cada um. Componentes eletrônicos e outros itens têm o mesmo valor, então eu vou só repetir, tá? 25 sobre 100, ó, você já podia ter cancelado, como eu falei. 30.000, corta 0, 0, 0, 0, bom?
3 vezes 25, 75. Mais 2 zerinhos. Tá aqui. Então, componentes eletrônicos e... botar uma barra. Outros itens. Nossa, isso aqui tá horrível. Vocês entenderam. Tá bom? Letra B. Suponha que numa versão mais luxuosa desse lançamento, os custos se distribuíam da mesma maneira, mas que o motor seja de R$12.000. Quanto custa o veículo nessa versão? Bom, você pode usar esses valores que você colocou aqui na letra A para poder resolver a letra B. Só que, ao invés de você somar 9.000 no custo de motor, ele está pedindo para você somar 12.000. Então, você vai fazer 12.000 do motor, 6.000 na lataria e 7.500 duas vezes. Então, você pode colocar assim, ó, 2 vezes 7.500. Você só tem que tomar cuidado com isso aqui se você for fazer na calculadora, tá? Por quê? Na calculadora, se você escrever do jeito que está aqui, vai dar errado. Porque se você botar lá 12.000 mais 6.000 mais 2 vezes 7.500, quando você for apertar o igual, vai dar errado. Por quê? A calculadora ela não entende que tem que multiplicar primeiro, que a multiplicação ela vem antes da soma. Então, se você escrever isso daqui diretão, ela vai somar o 2, depois o resultado ela vai multiplicar com o 7.500, tá bom? Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de escrever isso daqui na calculadora. É o que eu costumo dizer para os meus alunos, a gente tem que saber usar a calculadora também, tá certo? Quando o aluno fica mais velhinho, nas minhas provas eu até deixo usar a calculadora. E muitos erram. Aí o cara fala assim, pô, com a calculadora eu tô errando. Eu digo, claro, não tá sabendo usar a calculadora, tá digitando na ordem errada. Falou, pessoal? Então esse aí foi mais um vídeo de correção dessa minha revisãozinha aí, tá certo? E ao longo do bimestre a gente vai colocar aí mais revisões, tá certo? Eu vou passar alguns trabalhinhos pra gente fazer no Classroom também. Falou? Grande abraço para todos. Até a próxima. Valeu. Fui.